Salve, salve, povo bonito! Professor Mariano Júnior de História. Pessoas nesse aulão de sábado à tarde, com todas as disciplinas do universo, nós queremos ajudar você na sua caminhada. GIFES e Sampraciano, nós queremos abraçá-los na conquista da sua vaga na Universidade Estadual do Ceará. Preparando a aula, preparando essa revisão para hoje, selecionei aí 5 questõezinhas marotas e bonitas de temas que são comuns na Universidade Estadual do Ceará e que acreditamos que você não deve ter dificuldade em resolver, ok? O meu interesse maior aqui é que você possa, a partir da lembrança daquilo que você já estudou, da caminhada sólida que você tem na sua vida estudantil, relembrar esses tópicos mais cruciais para a prova de história e dessa maneira você possa alcançar o seu objetivo, beleza? Sem mais delongas, e aí quem tiver pergunta, faça aí, estou olhando aqui, quando eu tirar o olho da câmera que eu estou olhando para o chat, que aparece logo aqui atrás para que possamos tirar qualquer dúvida que você tenha, ok? Vamos lá. Primeira questão, diz assim: sabemos que a expansão bandeirante deveu seu impulso inicial, sobretudo, à carência em São Paulo de braços para a lavoura ou antes, à falta de recursos econômicos que permitisse à maioria dos lavradores socorrer-se da mão de obra africana. Falta de recursos que provinha, por sua vez, da falta de comunicações fáceis ou rápidas dos centros produtores mais férteis, se não mais extensos, situados no Planalto, com os grandes mercados consumidores. Texto do Sérgio Buarque de Holanda, fantástico, fantástico, historiador, sim, pai do cantor, lembro da entrevista dele, do Sérgio Buarque, dizendo assim: eu nunca esperei que um dia chegassem na minha casa, que ele era um intelectual pop conhecido, e o jornalista dissesse: o senhor é o pai do Chico Buarque? O que o senhor faz? Ele era, digamos, um Mário Sérgio Cortella dos anos 50, 60 e deixou de ser conhecido pelo filho. Depois desse momento, caras da história, vamos lá. A particularidade da colonização de São Paulo, quando comparada à de Recife e de Salvador, deveu-se, olha só o que ele está te buscando, olha só o que ele quer de ti. Ele quer que você observe a colonização de São Paulo, observe a colonização de Recife e Salvador, e aí perceba aí particularidades, diferenças entre elas. Vou fazer a questão, vou olhar alternativa a alternativa e depois comento rapidamente o tema, beleza? Alternativa A: ao trabalho de pacificação dos índios guerreiros pela Companhia de Jesus. Primeiro, que os índios guerreiros ou aquelas comunidades que foram mais aguerridas na luta contra os portugueses não serão aliados nem próximos à Companhia de Jesus. E aí, por isso, você não tem essa pacificação. Equivocada, errada, alternativa A. Alternativa B: ao rápido processo de urbanização em decorrência da exploração aurífera. São Paulo não se urbanizou por causa da mineração. A mineração ajuda na urbanização lá das Minas Gerais. Com um detalhe importante: apesar da vila de São Paulo, da cidade de São Paulo ser antiguíssima, ser do século XVI, tendo sido iniciada pelo lendário padre Anchieta, no seu processo de catequese aí dos nativos da América Portuguesa, você não terá um crescimento significativo da cidade de São Paulo até o século XIX, em decorrência do famosíssimo ciclo do café. Então, enquanto não rolou esse
crescimento econômico via café, você não teve uma urbanização importante de São Paulo e adjacências. Alternativa C, ó, já teve gente que botou a correta. Letícia, isso, Letícia. Alternativa C, a oposição dos habitantes às exigências econômicas da metrópole. Quando ele pede para comparar Recife, Salvador e São Paulo, digamos que no mesmo nível de indignação, tanto paulistanos quanto soteropolitanos e recifenses se queixavam de maneira objetiva da metrópole. E a alternativa correta, como Letícia se adiantou de maneira adequada e correta, é a alternativa D, ao isolamento social de uma colonização de interior afastada. E aí, rapidamente, só lembrar você que quando falamos de São Paulo, você deve lembrar que foi importante para o seu processo de ocupação os aldeamentos, como já citei o caso do padre Anchieta, e a lavoura, inicialmente, de cana de açúcar, mas também a lavoura de gêneros alimentícios, a lavoura de alimentos em geral. Por que São Paulo faz essa um complemento do que se cultivava? Por que não ficou só na cana de açúcar? Como o texto diz, ficava isolado no interior, lá no alto da Serra do Mar, cidade de São Paulo, para transportar isso para o litoral e vender, aumentava o custo e por isso deixava de ser um negócio interessante. E esses alimentos serão voltados para o mercado interno. Só que tem um problema. O lucro obtido dessas atividades não era interessante o suficiente, repito, para comprar africanos escravizados. E é por isso que o bandeirantismo terá origem aí em São Paulo. O bandeirantismo tem origem para caçar índios, caça aos indígenas, seguida de escravização dos mesmos. O bandeirantismo nasce dessa necessidade dos colonos de mão de obra para as fazendas, ok? E aí sabemos também, vou apenas citar, que os bandeirantes serão importantes aí nas pesquisas minerais, ver se tinha ouro, diamantes, esmeraldas e etc. Serão importantes no chamado sertanismo de contrato, que era aquela galera dedicada a destruir tribos indígenas e quilombos que eles consideravam ameaça à ordem estabelecida, e as monções, chamada por alguns autores de bandeiras de comércio ligadas diretamente ao transporte fluvial dos grandes rios que cortam ali o Sudeste. E aí, mostrando isso, acho que fica nítido quando você lembra e compara com Recife e Salvador, porque aqui São Paulo é no interior, dificuldade de mão de obra, produção voltada para o mercado interno. Aí você olha para Recife e Salvador, cidades litorâneas vinculadas ao sistema de plantation da cana-de-açúcar, com a produção voltada para o mercado externo. Beleza? Segunda questão. Diz assim: atente às seguintes afirmações acerca do movimento tenentista no Brasil. Primeira afirmação: o tenentismo surgiu entre militares, especialmente entre os militares de baixa patente. Ora, o nome tenentismo já significa isso, já explica isso, que são militares de baixa, aliás, que são oficiais de baixa patente, certo?
porque é coronel, major, general, aí a galera é que manda de verdade. Segunda afirmação, os tenentes, de modo geral, oriundos das camadas médias da população, defendiam a moralização da vida política. Sim, está correto, é uma das principais pautas do tenentismo, é a moralização da política brasileira. Moralização em que sentido? Combate às fraudes, ao voto de cabresto e assim por diante. Terceira afirmativa, nos anos 1920, organizaram várias ações militares, entre elas o chamado Levante de Copacabana. Ora, meu lindo e minha linda, alerta geral para a prova da UES. Por que para a prova da UES um alerta geral? Te respondo já, Letícia. Porque ele fala aqui de levante, ele chama Levante de Copacabana. Ele apenas utilizou um termo que não é tão comum, Levante de Copacabana, para uma nomenclatura que é mais usual, que é a revolta do Forte de Copacabana em 1922. Por isso que a afirmativa 3 está correto, beleza? Está correta. A quarta, os tenentes pretendiam um governo comunista e exigiram, a partir de 1922, que seus líderes se filiassem ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Os tenentes, do ponto de vista intelectual ou ideológico, podemos dizer que eles eram ecléticos. E em 1922 você não tinha ainda uma definição ideológica do movimento. Dentro deles você vai ter um cara como Luiz Carlos Prestes, que tornar-se-á comunista no seu processo histórico após a coluna Prestes, já em 1927, portanto não aqui em 22. Você terá um cara como Filinto Miller, que se abraçou de forma, vou dizer surpreendente, mas não é surpreendente, mas se abraçou de maneira muito forte com o integralismo ou com o fascismo. Fascismo, Filinto Miller, admirador, confesso, lá do Mussolini. Então, a quarta está equivocado, que não havia essa obrigatoriedade de vir para o Partido Comunista em 1922. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa B de beleza. A Letícia botou assim no nosso chat: baixa patente, um ponto de interrogação. Letícia, entendo aí o seu questionamento, mas aí é a nomenclatura não só da história, mas da carreira militar. O tenente, ele é... Oi? É isso que eu estou tentando explicar agora, Letícia. Os tenentes, eles são considerados oficiais de baixa patente. Porque o tenente, ele é, na linguagem aí policial, ele ainda é operacional. O que é o homem do exército, a mulher do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica operacional? É quem está na rua. O tenente é o cara que comanda a operação no chão, é quem vai para a disputa. O alto oficialato, capitães, coronéis, major, é a galera que fica no planejamento estratégico. É o pessoal que chega no combate para dar a ordem inicial e vai embora. Depois ele vê o resultado. E às vezes nem lá vai dar essa ordem, não. Ele só diz o que deve ser feito. Então, compreendam o tenente como um oficial de baixa patente. Ok, Letícia? O senhor pode dizer quais são... Pronto, é o tenente. Só o tenente, oficial de baixa patente. Alguns podem levar em consideração também o sargento. A Luísa pediu para falar sobre a coluna Prestes. Falo sim, minha querida. Só algumas observações. Primeiro, do tenentismo.
do tenentismo. Ele está vinculado, obviamente, à Primeira República. A Primeira República é na década de 1920 que teremos a sua maior atuação com a revolta, que aí na nossa alternativa foi chamada de Levante, né? Revolta do Forte de Copacabana, em 1922. Você teve ainda as revoltas, ou a revolta tenentista de São Paulo, a revolta tenentista do Rio Grande do Sul, isso em 1923, e tivemos a revolta tenentista de Manaus. E o maior de todos os movimentos, e aí respondendo, ou pretendo com isso responder aí a Luísa, a coluna Prestes. A coluna Prestes, de 1924 a 1927. A coluna Prestes, ela é resultado da união dessas duas colunas aqui. Você terá dois caras, Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, liderando uma marcha rebelde pelo Brasil. Vou arredondar aqui e ajudar os caras, né? Foram aproximadamente 10 mil quilômetros percorridos por eles, tentando convencer as pessoas a se engajarem na sua luta. O que é que os tenentes achavam que era importante e a coluna Prestes fará ou tentará fazer com que os homens do sertão brasileiro aderissem à causa? Os caras defendiam o fim do voto aberto, o fim do voto de cabresto, o fim do coronelismo, o fim da República do Café com Leite. Queriam o quê? Voto secreto, queriam a criação de uma justiça eleitoral para, obviamente, organizar as eleições ao invés dos políticos. Defendiam o voto universal e, durante o processo deles, incorporaram a defesa do voto feminino. O primeiro ato do movimento tenentista, por assim dizer, a pauta do voto feminino não estava ali entre eles. Mas quando você chega no período da coluna Prestes, não apenas é um tema, mas é uma defesa. Eles querem, acreditam que o voto feminino é uma boa ideia. Defendem a reforma agrária também a partir desse contato com o chamado Brasil profundo, né? As entranhas dos sertões brasileiros em todas as suas regiões. Defendiam um nacionalismo vago em relação à economia. Achavam estranho e se incomodavam com o assédio e a presença maciça de investidores externos, mas não tinham claramente o que fazer para diminuir essa influência e como substituir este capital. Mas eram nacionalistas. Acreditavam que a indústria era o caminho para melhorar tanto a economia quanto a questão de emprego e autonomia para o povo trabalhador brasileiro. A coluna Prestes, que pregava todo esse métier político e social, percorreu esses 10 mil quilômetros, não conseguiu convencer a população a se juntar a ele, certo, Luísa e demais alunos, não conseguiu convencê-los a se juntar e formar um baita exército popular e, por conta disso, eles acabaram, obviamente, já cansados de luta, foram praticamente 3 anos nessa brincadeira, dissolvendo a coluna, uma parte indo para a Bolívia, uma parte
indo para o Paraguai, e dessa maneira o movimento não só da coluna Prestes, mas de todo o movimento tenentista arrefeceu e diminuiu. Só uma observação, a gente acabou de falar aqui do levante de Copacabana, pode ser que caia algo traiçoeiro dessa forma. E aí a coluna Prestes também pode ser chamada, botar aqui do lado para registrar, pode ser chamada também de coluna Miguel Costa Prestes. Inclusive, a maioria dos jornais, dos periódicos à época, usavam essa expressão, coluna Miguel Costa Prestes. Por que é que depois ficou apenas coluna Prestes? Por conta da proeminência de Luiz Carlos Prestes ao longo da história do Brasil. Beleza? Ok? Pronto. Obrigado, Luiz, aí pelo retorno. Feliz em ajudar. Ok? Terceira questão. E aí eu vou pedir a produção que me avise quantos minutos eu ainda tenho. Vai. O historiador britânico Eric Hobsbawm considera que a eclosão da Primeira Guerra Mundial está diretamente relacionada à Era dos Impérios, uma vez que o contexto europeu entre a segunda metade do século XIX e início do século XX é marcado pela... Aí vamos lá. O que é que o Eric Hobsbawm na Era dos Impérios e a maioria dos historiadores consideram como crucial e importante para entender esse contexto europeu, segunda metade do século XIX e início do século XX. Alternativa A, a difusão do socialismo na Rússia, que acirrou movimentos emancipacionistas em regiões do domínio do Império Austro-Húngaro. Aí o elaborador da questão fez uma mistura razoável aí. Porque assim, a difusão do socialismo na segunda metade do século XIX é um fato em toda a Europa industrializada ou em uma boa parte da Europa como um todo. Mas colocar apenas na Rússia e vincular isso ao Império Austro-Húngaro está equivocado. Equivocado por quê? Porque o Império Austro-Húngaro e a Rússia, o Império Russo, né? Eles tinham suas rivalidades decorrentes do chamado pan-eslavismo. Qual era a ideia do pan-eslavismo? A ideia do pan-eslavismo era promover a união de todos os povos eslavos do leste europeu. E esses povos eslavos, na sua maioria, estavam sob domínio da Áustria-Hungria. E a Rússia, os russos, são um dos povos eslavos. E eles queriam unificar esses povos, mas, obviamente, para obter vantagens a partir disso. Então, não tem nenhuma ligação. A disputa entre Rússia e Áustria-Hungria com o socialismo é uma questão de nacionalismo. Alternativa B, unificação italiana que rompeu o equilíbrio europeu e fez emergir uma nova potência industrial rival da Grã-Bretanha e do Império Otomano. Lindão, lindona, a unificação que fez surgir uma nova potência econômica que peitou a Inglaterra foi a unificação do Império Alemão. A formação do Império Alemão em 1871 é que foi determinante aí para o início da Grande Guerra ou da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então, você tire aí da sua cabeça se havia isso, da Itália ser uma referência aí na disputa com o
com a Inglaterra. É a Alemanha contra a Inglaterra, certo? C. Desintegração alemã devido à derrota na Guerra Franco-Prussiana. Acabei de citar que eles foram unificados. Os alemães se unificaram, e se unificaram exatamente aí na Guerra Franco-Prussiana, ou por conta dela. Então, é equivocada aí a alternativa C, e a alternativa correta aí, portanto, será a alternativa D, corrida imperialista com estabelecimento de colônias e áreas de influência na África e na Ásia, aumentando as rivalidades entre os povos europeus. Beleza? E aí a questão 2, eu já tinha dito que era a alternativa B. Gatão, gatonas, meu tempo se esgotou. Vou passar a palavra para o próximo professor, que será o nosso... não vou dizer. Quem anuncia é GG. É ele que vai dizer aí quem será o próximo professor a entrar aqui na nossa aula para contribuir na sua caminhada, e tenho certeza que uma questãozinha vai sair de cada professor daqui, ou duas, vai lhe ajudar e você vai se sentir mais seguro, mais segura na hora de fazer a sua prova, tá bom? Torcemos muito por vocês, mas muito de verdade, para cada um alcance aí o seu sucesso. Beijo, abraço, até a próxima. Opa, ainda tem muita aula pela frente, continue assistindo, chame amiguinho, chame amiguinha, fala da nossa live, a gente quer mais gente aqui conversando e aprendendo. Tchau.